Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa que dei o nome de Bolsa Ipanema. Ela ficou muito linda, feita em pontos vazados, com bolsos externos, que deu um charme muito especial para a bolsa. Gostou do modelinho de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, então se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando eu postar uma bolsa nova. E se você quiser assistir os vídeos sem anúncios e ainda ajudar a apoiar o canal, basta clicar no botão Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! A bolsa ficou num tamanho excelente, medindo 36 centímetros de largura por 28 centímetros de altura. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer essa bolsa, eu vou trabalhar com fio poliéster de 4 milímetros. É esse fio que eu estou usando, tá, pessoal? O Lurex, da Ras Têxtil. Vocês encontram esse fio pela internet, tá bom? Depois eu vou deixar anotadinho aqui a quantidade exata que eu usei. Eu vou usar esse fio, tá, pessoal? Mas vocês podem usar um outro, o poliéster normal, sem brilho. Pode usar o barbante número 6, o número 8, tá bom? Pode usar o fio náutico também. E vou usar agulha de crochê de 3,5 milímetros, porque eu quero que a bolsa fique mais estruturada. Mas você pode usar agulha de 4 milímetros também. Vou iniciar fazendo 17 correntinhas. Fiz 17 correntinhas e ficaram medindo 11 centímetros. Agora, viro as correntes para trabalhar nesses nozinhos. Eu vou pular o primeiro nozinho e venho no segundo. E vou fazer 16 pontos baixos, pegando aqui nas alcinhas de trás das correntes. Fiz 16 pontos baixos, faço uma corrente e viro. Na segunda carreira, eu também vou fazer 16 pontos, pegando nas duas alcinhas. Terminei a segunda carreira, fiz 16 pontos, agora eu faço uma correntinha e viro meu trabalho. Estou iniciando a terceira carreira, vou fazer também 16 pontos, tá? Eu vou adiantar o meu trabalho, pessoal, vou fazer algumas carreiras, tá? Eu vou fazer algumas carreiras com 16 pontos e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz. Fiz 43 carreiras. E ficou medindo 31 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Agora, aqui nesse último ponto, eu faço uma corrente, vou marcar essa correntinha, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto, tá? Então, ficou uma corrente e um ponto. Agora, eu sigo colocando um ponto para cada carreira. Estou chegando ao final, vou colocar o último ponto desse lado. E aqui nesse primeiro ponto, que já pertence a esse lado, eu vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo aqui dentro, tá? Para formar o canto. Então, eu fiz um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Agora, eu sigo colocando um ponto baixo
para cada ponto de base até aqui. Trabalhei os pontos, aproveitei para arrematar aquela pontinha, tá? E selar com a chama do isqueiro. Então, cheguei aqui no último ponto, e no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e mais um ponto baixo. Para formar o canto, tá? Agora, eu vou trabalhar colocando um ponto para cada carreira, igual a gente fez desse lado. Então, eu começo aqui. Até o final. Estou chegando ao final desse lado, vou colocar o último ponto aqui. E nesse primeiro ponto, já desse lado, a gente vai fazer o canto, tá? Então, eu coloco um ponto, uma corrente e mais um ponto, tá? No mesmo lugar. Então, eu coloquei um ponto, uma corrente e mais um ponto. Agora, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base até o marcador. Olha, cheguei ao final, trabalhei aqui o último ponto. Vou remover o marcador, que é aquela correntinha inicial, tá? E vou encerrar em cima da correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Vou marcar a terceira correntinha e vou fazer mais uma, que é a correntinha de espaço. Laço, pulo o primeiro ponto e venho no segundo, pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto, uma corrente, laço, pulo esse ponto e venho nesse. Uma corrente, laço, pulo esse próximo ponto e venho nesse ponto. Uma corrente, laço, pulo um ponto e venho no próximo. Uma corrente, laço, pulo um ponto e venho no próximo. Eu vou trabalhar assim por toda a carreira, tá? Cheguei ao final, trabalhei o último ponto, vou fazer uma corrente, tiro esse marcador e vou encerrar na terceira correntinha, tá? No ponto marcado, com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, marco a terceira correntinha, faço mais uma de espaço, laço e venho em cima do ponto alto, pegando nas 2 alças. Uma corrente, laço, venho em cima do ponto alto, uma corrente, laço, venho em cima do ponto alto, uma corrente no ponto alto, olha, assim a gente vai trabalhar por toda a carreira. Estou chegando ao final, vou fazer uma corrente, o último ponto alto, uma corrente, removo o marcador e prendo com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, marco a terceira correntinha e faço mais uma corrente. Laço, venho em cima do próximo ponto alto, coloco um ponto alto.
uma corrente, laço, em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Dessa forma. Eu vou trabalhar assim, pessoal, por algumas carreiras, tá? Estamos aqui na terceira, eu vou fazer algumas carreiras e volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz, tá? Olha, pessoal, já adiantei 19 carreiras. Olha por dentro. Vou contar aqui para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Agora, eu vou medir para vocês terem uma noção. Olha o fundo. Olha, até aqui, de altura, está medindo 26 centímetros. E agora, vamos dar continuidade. Eu encerrei aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar com pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha, vou marcar essa correntinha. E nós vamos continuar fazendo uma corrente, um ponto, uma corrente e um ponto. A única diferença é que vamos fazer pontos baixos, tá? Então, eu fiz uma correntinha, que é meu primeiro ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente de espaço, pulo aqui a correntinha de base e venho em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo aqui o espaço e venho em cima do ponto alto. Uma corrente e venho em cima do ponto alto. E coloco um ponto baixo. Uma corrente em cima do ponto alto. Uma corrente em cima do ponto alto. Então, nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar desse jeito, tá? E vamos encerrar aqui em cima desse ponto marcado, que é aquela correntinha. Com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e marco essa correntinha. E a partir dessa carreira, a gente vai trabalhar assim. Onde eu tenho uma correntinha, aqui no espaço, eu vou colocar um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo o ponto baixo e venho aqui no espaço, olha. No espaço aqui da correntinha, tá? Coloco um ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto baixo e venho no espaço aqui na correntinha. Uma corrente, pulo o ponto baixo e venho no espaço. Uma corrente, pulo o ponto baixo e venho no espaço. Assim por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, vou tirar o marcador. Um ponto baixíssimo em cima da correntinha marcada. Uma corrente e marco essa correntinha. Então, essa correntinha equivale ao meu primeiro ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer uma corrente de espaço e venho aqui, olha, pulo esse primeiro ponto baixo e venho aqui no próximo espacinho, tá? Aqui, ó. Uma correntinha, pulo o ponto baixo e venho aqui no espaço. Do mesmo jeito, tá? A gente vai fazer essa carreira. Estou chegando ao final da carreira, tiro o marcador, faço uma correntinha de espaço, tiro a agulha, porque vamos cortar o fio para arrematar. Pulo a correntinha, venho no espaço, levo o fiozinho para trás, volto aqui naquela correntinha, introduzo a agulha dentro dela e levo esse fiozinho lá para trás, olha. Estamos fazendo o arremate invisível. Aqui atrás, eu vou esconder esse fio
Vou fazer um nozinho para ele não correr depois, tá? Agora, eu vou esconder aqui por baixo. Corto o excesso e selo com a chama do isqueiro. Olha, já arrematei e também já fiz aqui as marcações onde vamos subir aqui as laterais, tá? Então, eu separei aqui, pessoal, 35 pontos. E desse lado também, 35 pontos, olha. E contei a partir desse ponto aqui, olha, da correntinha, tá? Aqui do outro lado também, olha. O último ponto que eu contei foi a correntinha. E para encontrar os pontos certos, eu dobrei a bolsa assim, ó. Arrumei o fundo, deixei bem alinhada e separei aqui, tá? Os 35 pontos de cada lado. Para iniciar, eu fiz um nozinho aqui no fio. Vou tirar o marcador. Vou introduzir a agulha por dentro desse nó. E venho aqui, pessoal, olha, no ponto marcado, né, que é o espaço da correntinha, introduzo, puxo. Vou esconder essa pontinha, tá? Dou altura e já faço um ponto baixo, olha. Então, já comecei com um ponto baixo. Agora, uma corrente, pulo o ponto baixo e venho aqui no espaço. Eu vou marcar esse primeiro ponto, olha, só para facilitar. Então, eu continuo, olha, uma corrente, pulo o ponto baixo, venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto, venho no espaço da correntinha e coloco um ponto baixo. Do mesmo jeito, tá? Vou fazer assim até o ponto marcado. Fiz uma correntinha e cheguei no ponto marcado. Tiro esse marcador. E aqui no espacinho, eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Então, aqui temos um espaço, né, de uma correntinha, ó, essa correntinha. Então, no espaço da correntinha, eu vou colocar um ponto baixo. E vou marcar esse ponto, que é meu primeiro ponto. Uma correntinha, pulo o ponto baixo e venho aqui, olha, no espacinho, estão vendo, ó? No espacinho da correntinha e coloco um ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto baixo. Vou fazer do mesmo jeito até o marcador. Olha, estou chegando ao final, fiz uma correntinha e agora vou trabalhar em cima do último ponto, que é esse ponto marcado. Faço um ponto baixo, uma correntinha e viro. Aqui, então, eu tenho um ponto baixo e um espaço, né? Então, eu venho direto aqui no espaço da correntinha e faço um ponto baixo e marco esse ponto. E sigo uma correntinha, pulo o ponto baixo, venho no espaço. Uma correntinha. Assim, pessoal, até o próximo marcador. Olha, já cheguei aqui no marcador, fiz uma correntinha, tiro o marcador e faço um ponto baixo aqui em cima. Uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui atrás, a gente tem um ponto baixo, né, e um espaço. Então, eu venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. E marco esse ponto. E sigo trabalhando. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, até o próximo marcador. Olha, já fiz uma correntinha e cheguei aqui no marcador.
Tiro o marcador e faço um ponto baixo. Uma corrente e viro. Essa é a última carreira, tá, pessoal? Aqui atrás eu tenho um ponto baixo e um espaço. Então, eu venho no espaço e coloco um ponto baixo e marco esse ponto. Uma correntinha, pulo um ponto. Vou trabalhar assim até... do mesmo jeito, tá, pessoal? Até o próximo marcador. Cheguei aqui no marcador, fiz uma correntinha, tiro o marcador e faço um ponto baixo. Dou um espaço para cortar e arrematar esse fio. Vou esconder esse fiozinho aqui atrás. Então, eu vou trazer ele aqui para trás. Vou fazer um nó. Olha, então, o canto pronto. Fiz um total de 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, eu vou repetir o mesmo processo desse lado. Se você ainda tem dúvida, basta voltar o vídeo, porque é do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, eu vou adiantar esse lado e já venho com vocês. Já terminei aqui o outro canto. Fiz também, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e não cortei o fio, tá? O fio tá aqui. Agora, eu vou subir 50 correntinhas para fazer a alça. Se você preferir, pode subir 55, 60, tá? Fica a seu gosto. Eu vou fazer aqui 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 50 correntinhas e ficou medindo 36 centímetros. Agora, eu vou prender aqui desse lado, em cima do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Ah, pessoal, vou marcar aqui também essa primeira correntinha, tá? Que foi o lado que a gente iniciou o trabalho. Marquei a primeira correntinha aqui, tá? Prendi com ponto baixíssimo, agora eu venho para o espacinho e faço um ponto baixo. Uma corrente... pulo esse ponto, né, que é o ponto baixo, e venho no espaço. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, tá? Uma correntinha, pulo esse ponto. Uma corrente, pulo o ponto, venho no espaço. Assim, até chegar aqui. Já trabalhei os pontos e cheguei ao final. Aqui desse lado, pessoal, também eu vou subir as 50 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz as 50 correntinhas desse lado. Agora, eu vou prender aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e venho para esse espacinho aqui, tá? Pulei aqui o ponto baixo e venho aqui. Uma corrente, pulo um ponto, venho no espaço, do mesmo jeito. Eu vou trabalhar assim, pessoal, até o marcador, até essa próxima alça aqui, tá? Cheguei no ponto marcado, na correntinha. Agora, vamos trabalhar as correntinhas da alça. Eu vou trabalhar aqui na parte de trás, tá, pessoal? Pegando aqui nesses nozinhos, olha, estão vendo? Eu vou fazer pontos baixos, um para cada alcinha. Ó, primeiro ponto... o segundo, vou marcar esse primeiro ponto e continuo. Assim, até o outro lado. Trabalhei os pontos.
e cheguei ao final. Aqui, pessoal, na alça, nessa parte aqui da alça, a gente pode adaptar, tá? Então, eu tenho aqui um ponto baixo, eu vou fazer um baixíssimo em cima dele, tá? Vou fazer uma corrente e venho para esse espacinho aqui. Aqui a gente vai adaptando, tá? Uma corrente, pulo o ponto e venho no espacinho. Ó, ficou assim. Agora, eu vou seguir fazendo uma correntinha e pulando, né? Um ponto, trabalhando no espacinho, até outra alça. Aqui na outra alça, eu vou trabalhar os pontos baixos. Depois, eu vou trabalhar aqui também, desse lado. Quando chegar no marcador, eu volto com vocês, tá? Trabalhei os pontos e cheguei na alça, aqui no ponto marcado. Fiz um ponto baixo, né? Faço uma correntinha de espaço, tiro o marcador. E aqui na alça, pessoal, a gente vai trabalhar pontos baixos, olha, normais, tá? Um ponto para cada ponto de base. Vou marcar esse primeiro ponto. E sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Assim, ó. Vou trabalhar toda a alça. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Olha, trabalhei os pontos baixos aqui na alça. E já fiz o último ponto aqui da alça. Aqui eu vejo o que eu tenho pela frente para iniciar, né, os pontos intercalados. Então, eu tenho aqui uma correntinha, venho direto aqui da alça e faço um ponto baixo. A gente vai adaptando, tá, pessoal? Uma correntinha e sigo fazendo o mesmo padrão que a gente já estava fazendo antes. Então, aqui no canto, pessoal, não muda, tá? É do mesmo jeito. Ó. Eu vou trabalhar aqui o canto. Depois, eu vou trabalhar a alça do mesmo jeito, tá? Ponto sobre ponto. O canto seguindo o mesmo padrão, tá? Intercalando. Quando chegar aqui no marcador, eu volto com vocês. Olha, já trabalhei a alça e também o canto e cheguei no ponto marcado. Fiz aqui o último ponto antes do ponto marcado. Agora, eu vou tirar esse marcador. Vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Pulo esse ponto que estava marcado, venho aqui no próximo, olha, que é um ponto baixo. Levo esse fiozinho lá para trás, volto aqui nesse último ponto, introduzindo a agulha de baixo para cima. Olha, saiu aqui dentro desse ponto, tá? Desse último ponto, onde está saindo o fiozinho. Laço esse fio e trago aqui para baixo, ó. Assim ficou o acabamento, olha, totalmente imperceptível. Agora, aqui atrás, eu vou fazer um nozinho. E vou esconder esse fio aqui por baixo e selar com a chama do isqueiro. Agora, a gente vai fazer a segunda etapa da bolsa, tá? Então, nós vamos fazer aqui, pessoal, os bolsos, tá? Os dois bolsos. E eu estou com o lado da frente da bolsa para cima. Esse é o lado de trás, tá? Onde a gente fez aqui, pessoal, os arremates. Então, eu vou deixar para trás, tá? E esse é o lado da frente. E nós vamos trabalhar aqui, pegando no meio dos pontos, olha aqui, ó, entre os pontos, naquela correntinha que a gente fez de espaço, tá? Então, eu separei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É um número ímpar de pontos para a gente fazer a divisória, tá? Para ficar uma carreira neutra aqui no meio. Então, eu vou ficar com 11 pontos de um lado e 11 pontos do outro. E a faixa central, tá? Então, vamos iniciar. Então, aqui nesse ponto marcado, eu vou introduzir a agulha, pegando apenas uma perninha do ponto, olha. Uma perninha só, tá? Trago esse fio
e faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou marcar essa correntinha, tá? E agora eu faço uma corrente de espaço. Ah, pessoal, e aqui na base eu deixei 3 fileiras vazadas, olha, 1, 2, 3, tá? Estou trabalhando nessa fileira. Já fiz a correntinha de espaço, eu vou laçar e venho aqui no meio, olha, entre os pontos, tá? Aqui no meio. Pego a alcinha do ponto e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço. Venho entre os pontos, tá? Aqui na correntinha, pegando apenas uma perninha. Uma correntinha de espaço, já vou escondendo aqui para arrematar. Uma correntinha. Olha, desse jeito eu vou trabalhar até o marcador. Cheguei no ponto marcado, já fiz uma correntinha de espaço, laço e faço aqui o último ponto alto. Então, nós fizemos aqui 23 pontos altos. Agora, vamos para a segunda carreira. Subo 3 correntinhas e mais uma de espaço. Viro meu trabalho e vou trabalhar em cima dos pontos altos, do mesmo jeito que a gente já estava trabalhando antes. Ó, vou trabalhar assim até o ponto marcado. Olha, pessoal, cheguei aqui no ponto marcado, vou tirar o marcador. Já fiz aqui a correntinha, laço, e vou finalizar aqui em cima da terceira correntinha, tá? Onde estava marcado. E vamos pegar assim, pessoal, olha, eu vou pegar de modo que fica essas 2 perninhas aqui da correntinha em cima, tá? Para o acabamento do trabalho ficar melhor, mais alinhado, tá? Olha como fica. Faço 3 correntes e mais uma de espaço. E vamos para a próxima carreira. Laço, faço um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma por algumas carreiras, tá? Eu vou adiantar aqui minhas carreiras e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Olha, pessoal, fiz 12 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E até aqui de altura está medindo 17 centímetros, de largura 28. Vamos dar continuidade. E agora, pessoal, eu vou trabalhar com pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha apenas para virar. Faço uma corrente de espaço, fiz 2, tá? Pulo aqui o espaço e venho em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo o espaço e venho em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Assim, até o final. Estou chegando ao final, vou fazer uma correntinha e venho aqui, olha, na terceira correntinha, introduzo a agulha, pegando as 2 alcinhas, faço o último ponto baixo e dou um espaço para cortar o fio. Agora, eu vou arrematar esse fio aqui por trás, tá? Agora, vamos costurar esse bolso aqui na bolsa, tá? Vou arrumar aqui essa aba.
E vou ver, pessoal, em qual direção está vindo aqui a última fileira de pontos. Olha, está vindo aqui nessa direção, né? Ao lado de onde a gente prendeu, tá vendo? Então, é aqui que a gente vai costurar até aqui. E vou prender com o marcador para facilitar. Aqui do outro lado, olha, do mesmo jeito. Tá vendo aqui? A última fileira, a gente vai costurar em cima dessa fileira que está passando aqui embaixo, ó. Para costurar, eu vou usar a linha de nylon e agulha comum, mas você pode costurar com o próprio fio e agulha de tapeceiro, pessoal. Olha, eu costuro com o nylon, pessoal, por questão de preferência mesmo, tá? Porque eu gosto de costurar com o nylon, eu acho que fica bem melhor. Mas você pode costurar com o próprio fio poliéster, tá? Vou começar costurando desse lado e eu vou prender o fio, pessoal, bem aqui abaixo, olha, para não aparecer, tá? Prendi. Agora, eu vou introduzir a agulha nesse ponto aqui, que tá embaixo. Volto nesse ponto e saio aqui em cima, ó. Olha, veja que a costura não aparece, tá, pessoal? Não vai aparecer. E a costura fica segura e reforçada, tá? Eu acho muito melhor, pessoal, costurar com a linha de nylon. Olha, eu vou costurar assim até o final. Olha, costurei e cheguei no ponto marcado. Vou tirar esse marcador e vou continuar costurando até aqui. Agora, vou costurar aqui a pontinha, pessoal. Olha, a costura feita com agulha e a linha de nylon, ela fica mais precisa onde você quer costurar, tá? Agora, eu vou arrematar aqui por dentro, tá? Fiz 2 nozinhos, agora eu vou esconder o fio aqui por baixo para cortar o excesso. Olha como ficou. Tá vendo como fica bem firme? Agora eu vou costurar esse outro lado do mesmo jeito, tá, pessoal? Ó. Do mesmo jeitinho, só que eu vou iniciar aqui, ó. Já costurei esse lado e ficou assim. Se você quiser, pode deixar assim mesmo, tá? Mas eu vou fazer uma divisória, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse é o ponto central, tá, pessoal? Então, essa é a fileira central. Eu vou separar assim, pessoal, ó.
11 pontos de um lado e 11 pontos do outro, porque eu estou fazendo, né, com essa quantidade de pontos. Se você estiver fazendo com uma quantidade de ponto diferente, você vai precisar adaptar aqui para ficar a mesma medida. A não ser que você queira, né, que fique um lado menor e o outro lado maior. Aí fica a seu gosto. Já prendi o fio. E agora eu vou costurando. Vou introduzir a agulha aqui por baixo, olha. Vou costurar assim até o final. Olha como ficou, já costurei. Olha como fica perfeita a costura. E também já costurei aqui a minha etiqueta, olha que linda ficou. Essa etiqueta da Leider Acessórios, tá, pessoal? Link aqui abaixo na descrição do vídeo. Prontinho, e esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Deixe também o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.